Muito bem, vamos dar início ao nosso estudo, para mais um estudo NEP, Casa com o Evangelho. Obrigado a todos pela presença. E vamos começar com uma prece. Quem é que quer fazer a prece? Um de cada vez, por favor. Não vou ser eu. Vou-me fartar de falar. Ou não, vamos cá ver. Olha agora. Daqui a É bocado. fácil, parece, mas gostava tanto de fazer a leitura, Ah, não seja por aí. vamos embora. Vamos então, continuando com o nosso pensamento em Deus e em Jesus, e agradecer, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, por este maravilhoso momento que estamos aqui todos disponíveis e também o nosso querido Filipe para nos ajudar para estes estudos do NEP. E assim, com todo o nosso amor e carinho e dedicação neste momento maravilhoso, vamos dar início aos nossos estudos do NEP. Obrigada, gratidão. Que assim seja. E assim seja, Odete. Obrigado. Então, vamos iniciar o estudo. Nós estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 2. Hoje vamos trabalhar o versículo 24 do capítulo 2, que é o final, o último versículo da nossa passagem, que, portanto, é a apresentação de Jesus no templo. Assim, Odete, aproveitando aí o seu fogo, você que gosta de ler, vá, leia lá então. Sim, obrigada. Apresentação de Jesus no templo. Quando se contemplaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhes dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Quando se contemplaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor, e para oferecer sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 filhotes de pombas. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado, Odete. Então, Minda, queres fazer aí a exposição do resumo da semana passada, se faz favor? Sim, obrigada. Boa noite a todos. Então, eu vou ler o 2:23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Tivemos a nossa querida Márcia a explanar a aula. Nós vamos trazer estas reflexões para as nossas vidas, para as nossas vivências. E vimos estas leis morais. Temos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos vem dizer: não vim destruir o mundo, eu vim dar continuação. Temos em Lucas, em Êxodo, no 13:2, fala-nos sobre a ordem divina de consagrar os primogênitos a Deus. Este capítulo destaca sobre a libertação do povo de Israel. O sacrifício dos primogênitos simboliza redenção e proteção divina. E essa necessidade é de ensinar essas verdades a futuras gerações. Depois veio a nossa querida Patrícia falar. Lucas veio trazer a reflexão com todas estas leis de ordem, com muito respeito para alcançar a terra prometida. Tudo aquilo ainda era necessário. Nossa Márcia voltou a falar sobre Moisés teve esta inspiração divina para escrever estes 5 livros do Antigo Testamento. A Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a sua vida foi relatada nestes livros, os seus atos, os seus feitos, suas leis. Os cristãos chamam-lhe de Pentateuco e os judeus o referem como a Torá. O sentido era de o Espírito estar ali presente. Depois veio o nosso Filipe falar também.
O que vimos aqui é a lei judaica a se cumprir. Jesus não é só o filho primogênito. Os primogênitos são espíritos puros. Jesus observa todos os mandamentos e com todos os cuidados. Jesus vai nos mostrar a comunhão com Deus. Jesus se sacrificou pela causa. E isso é muito rico. Com isto, estamos a falar da nossa vida, que nos possamos deixar-nos conduzir com a palavra de Jesus. Nossa Márcia também voltou a falar. Para nós que somos cristãos, é muito enriquecedor fazer estes estudos. Vimos no Strong o abrir, o bebê que abriu o útero. Também tem o significado, abrir a alma de alguém, despertar em alguém a vontade de aprender. É o que estamos a fazer aqui. Estamos a abrir o coração para que possamos caminhar nesta esperança. Voltou a nossa Patrícia. Jesus veio-nos abrir o entendimento. Aqueles momentos foram necessários e tudo foi feito para aquele planejamento. Jesus veio nos mostrar o verdadeiro cumprimento da lei. Ele veio convidar nossa alma para a nossa renovação moral. Voltou o nosso querido Filipe a falar. Temos no livro dos Espíritos a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. E Jesus apresenta-nos esta lei na consciência. Então, quem cumpre a lei de Deus está mais perto do Pai. Primeiro vem de Deus, depois de Cristo, e chega até nós, para que um dia também sejamos melhores. Jesus diz-nos: e quando orardes, reserva-te ao teu quarto íntimo. Quando ganhamos consciência, também abrimos o coração e também acontece conosco coisas boas. Mas quando se afastamos da lei de Deus, sentimos-nos perdidos, que se traduza numa necessidade nossa de falar com Deus. Temos que nos esforçar. Sem trabalho ninguém consegue evoluir. O sacrifício do orgulho é a nossa boa conduta. Cada um apresenta o que pode e o que sabe. Não é pelo tamanho da oferenda. Voltou a nossa Márcia a falar-nos e ela falou de Alta de Souza. Seu coração se resignou a Jesus. Volta para o teu quarto, volta para o templo, a mais alta de todas as capelas. Nada melhor que fazermos uma prece. O nosso Filipe voltou a falar. Quantos de nós não nos perdemos? Quantas pessoas por traumas se revoltam? Que possamos ter esta fé dentro do nosso coração. E, Senhor, o que queres que faça? Eis-me aqui, Senhor. Márcia voltou também com umas reflexões sobre o livro Abrigo. Temos na Bíblia do Caminho, Emmanuel, capítulo 16. Cumprimento da lei. Não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento à lei. No livro dos Espíritos temos uma mensagem de André Luiz. No decálogo para nós, em primeiro lugar, guardamos essa consciência e amai a Deus acima de tudo. Em segundo, tomaremos a Jesus, seguindo-lhe os passos. Em terceiro, cuidar do caminho e dos valores internos. Em quarto, honraremos os nossos antepassados. O quinto, respeitaremos o nosso corpo, em que se respeitará a vontade divina. Em sexto, não esperaremos pelos outros na execução das boas obras. Em sétimo, não mataremos. No oitavo, distribuímos a verdade com amor, a não ferir. E em nono, não cobiçaremos o próximo, senão a santidade e o caráter cristão. E em décimo, procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias do pensamento, voltando para Jesus, hoje e sempre. Palavras de vida eterna. Voltamos a ouvir a Patrícia, que nos trouxe um texto de Bezerra de Menezes, a presença de amor e caridade. Jesus tem o cumprimento do amor. Se o amor é uma lei, Deus é amor. Que possamos amar incessantemente. Muitas vezes nós ficamos à espera de ser amados, mas temos que amar sempre e sem dúvidas. Não devemos ficar fora deste caminho. A melhor e única resposta é o amor. E o Filipe voltou-nos a falar, falou da parábola do bom samaritano. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo também. Cada vez que cuidamos de alguém que está fragilizado, é necessário que cada um de nós se preocupamos com a
reação e ação. Quando o coração se enche de amor, as suas atitudes são de compreensão. E isso é uma experiência de amar. Não são os sãos que precisam de Jesus. Se amarmos só os que nos amam, o que fazemos de especial? E para finalizar, a Márcia trouxe-nos uma mensagem de Emmanuel, servindo com Deus. Ama a Deus servindo aos semelhantes. Faz o bem onde estiveres e como puderes. Nisso reside a essência da lei de Deus. Então, a minha gratidão a todos que nos trazem estes conhecimentos, estas obras, para que possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Obrigada a todos. Um beijo. Muito bem. Obrigado, Minda. Obrigada. Sim, senhor. Então, temos aqui várias informações que a Minda nos trouxe para nos relembrar. E qual é então o contexto desta parábola? Portanto, desta parábola não, desta passagem. Maria havia dado à luz, não é? Jesus acabou por nascer e nós temos aqui um ritual religioso, não é? Um ritual religioso segundo, portanto, segundo o judaísmo, não é? E, portanto, estamos aqui a ver alguns rituais religiosos baseados na lei de Moisés, ou seja, na lei trazida por Deus, que recomendava que, ou dizia, digamos assim, no entendimento judaico, que a mulher, depois de parir, ou seja, de dar à luz, ela torna-se impura até que, indo apresentar o seu filho ao templo, portanto, deixa então de ser impura, ok? Portanto, a apresentação de Jesus no templo é também para que haja uma purificação de Maria segundo esta lei judaica, ok? Portanto, estamos aqui nestes rituais. Assim sendo, portanto, no versículo anterior, segundo o que está escrito na lei, todo o mais abre o útero será chamado de santo para o Senhor, portanto, uma referência ao Velho Testamento para dizer que realmente estamos a observar a lei civil e também as questões religiosas, e o que eles lá foram fazer foi para oferecer sacrifício, segundo o que está da lei do Senhor, um par de rolas e dois filhotes de pombas. Pronto. A gente olhando assim para isto não percebe nada, né? Mas vamos lá por partes. Então vamos dividir aqui o versículo e vamos dividi-lo aqui já para oferecer sacrifício. Bom, não é preciso ir para a Galileia para nós vermos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os que chegaram depois de a gente ter começado. Vocês veem quando, por exemplo, há as festas religiosas da Páscoa, já viram na televisão pessoas a crucificar-se, pessoas a levarem cruzes, não sei para onde, né? Para retratar o Calvário, né, de Jesus. Mas vimos também que, às vezes, também há pessoas que pagam promessas, né? E há pessoas que também fazem excelentes ofertas, não é? Por exemplo, nas aldeias, como aquela que eu vivo, existe aqui uma procissão, não querendo estar a desmerecer qualquer religião, estamos só a constatar factos, em que as pessoas, pela sua fé, dão grandes ofertas, não é? E, inclusivamente, há aqui uma cultura ainda bastante portuguesa que, quanto mais notas as santas levarem, portanto, maior é o tamanho da fé, não é? O maior é o tamanho da graça. O que nos dá para refletir sobre esta questão das ofertas e dos sacrifícios, não é? E nós, o que é que podemos refletir sobre isso? Qual seria então o sacrifício mais agradável a Deus?
Será eu fazer uma promessa a Deus e sacrificar-me a minha vida para que ocorra uma graça ou um milagre na minha vida? Né? Será que é assim? O que é que vocês acham sobre isto? Qual é que será? Qual é que será o sacrifício mais agradável a Deus que é por aí que eu quero ir? Para já, é, é engraçado porque nós estamos habituados, e esta questão do sacrifício é realmente algo que está baseado no medo, não é? O sacrifício parece que é uma coisa pesada, não é? Parece que é uma coisa para me libertar dos pecados, não é? Para me libertar da culpa, então eu sacrifico-me porque sou muito aculpado, não é? Então tenho que me sacrificar. Será que as coisas são assim? Então, se Deus é amor, será que Deus quer este sacrifício, este peso e estas cruzes e estas culpas para cada um de nós? Bem, vamos abrir o debate. Que é assim, quando vocês não falam, a gente faz perguntas, não é? Muito bem, e ouve as respostas e reflete sobre elas. Muito bem, vá, Minda e depois o Fábio. Minda, qual é que, no teu entender, é o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável, É que visto não todos é, os fins de semana para o Valparaíso? é sair do nosso conforto, do nosso sofá, que estamos aqui habituadinhos a estar sentadinhos, assim a noite inteira só a ouvir, não é? Pronto. Hum, o melhor aos olhos de Deus é fazermos a caridade, ajudar o próximo, sem esperar nada em troca, é agradecer, agradecer por tudo o que Ele nos dá, porque é maravilhoso acordar, e principalmente quem vive aqui no campo, acordar, ouvir os passarinhos, ouvir este ar que passa aqui nas províncias, é fantástico. E é isso que temos que agradecer. Não deixando de não dizer que eu também já fui assim. Também achei que se Deus me desse qualquer coisa de bom, por exemplo, quando o meu neto nasceu e outras coisas mais, se as coisas todas correrem bem, eu vou a Fátima a pé, vou pagar a Claro, Maria, vou pagar o meu sacrifício de ir andar a Maria. Se Deus me der, ou a Nossa Senhora, por exemplo, nós aqui temos uma imagem que é a Nossa Senhora da Glória, se a Nossa Senhora me der tudo bom, se correr tudo bem, eu vou-lhe comprar um fato, eu vou-lhe comprar tudo, flores, e sei lá, o que é que eu não paguei, o que é que eu não comprei. Porque era a minha ignorância ainda, era assim que eu pensava, eu não conseguia alcançar mais nada, ainda não tinha desperto para mais entendimento, era como eu pensava, era ir à igreja e pedir, e se corresse bem, eu pagava. Se claro, não corresse bem, se calhar não pagava. claro, Era a minha maneira de pensar. E ainda há muita gente que pensa assim. E depois era confessar-se ao padre, e tínhamos que orar não sei quantas Aves Marias, não sei quantos Pais Nossos, porque era assim que ele achava, era assim que eu achava que ele me ia perdoar. Muita ignorância nossa ainda, muita ignorância. Nós podemos falar com o Pai todos os dias, não temos que estar a confessar ao Padre, podemos falar com Jesus todos os dias, com o Pai, com Maria, como é bom estar nesta doutrina espírita, que me abriu assim o leque para eu perceber que a vida é muito mais fácil do que nós imaginávamos e que é tudo muito melhor, ajudar ao próximo, fazer o que nós fazemos, orar por irmãos que muitos nem sabem que nós estamos a orar por eles nos evangelhos que fazemos aqui, ir ao Vale do Paraíso, porque também adoramos ir, e é isto, nossa vida.
mas não ainda é? há muito desconhecimento. Eu, quando ia à Fátima, eu gostava, doía-me o coração ver as pessoas irem lá de joelhos, com os joelhos ensanguentados à volta da capela para poder pagar. Essa parte aí nunca fiz, graças a Deus, porque achei que aquilo era já assim um bocadinho de exagero, que Deus não queria nada daquilo. Se era para prejudicar o meu corpo, se era para me prejudicar daquela maneira, não, achava que não era de Deus, achava que já não é. Pronto, era uma coisa assim já absurda. Isso, graças a Deus, nunca fiz. Mas aquilo doía-me o coração, ver as pessoas andarem ali à volta da capela, de joelhos, para pagar promessas. E hoje eu vejo que realmente estamos no caminho certo. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento, com Jesus a qualquer momento, em qualquer sítio, em qualquer parte, na nossa casa, na nossa rua, na nossa associação, em qualquer lado. Podemos orar por quem quisermos, por todos, até por aqueles que menos gostam de nós, mas nós oramos por eles, porque eles precisam, são esses que precisam mais. E como o Filipe diz muitas vezes, e nós sabemos, Jesus não veio para os sãos, veio para os que estão doentes. Então, são para esses que estão doentes que nós temos que doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa oração. Sabemos que ainda temos muitas dificuldades com os nossos familiares, porque se não houvesse dificuldades, isto era já o paraíso, era muito bom. Era tudo muito bom, não pode. É impossível ser tudo muito bom. Temos de ter as nossas dificuldades, porque estamos num mundo de provas e expiações, já precisamente para isso, para, para resgatar todos os nossos passados, a pouco e pouco. Porque se fosse tudo, nós não aguentaríamos. E pronto, já falei muito. Obrigada. Temos palestrante. Não Fábio. temos, não. Eu também concordo. Hum. Não, eu concordo em muito com o que a Camila disse e também aqui acrescentar o meu ponto de vista e o que eu acho que Deus eh, no, tem sacrifícios de nossos. O que é como é que era a pergunta? Era Eh, qual é aquele. Será o sacrifício mais agradável a Deus? Exato, é isso mesmo. Qual é o sacrifício mais agrada a Deus? E eu vejo aqui, e como tu já disseste, o sacrifício é uma palavra pesada. E, se calhar não era tão bem o sacrifício, mas Porque ele tem. estamos no contexto do versículo que Sim, é sim, a sacrificação de animais como a questão da oferenda a Deus, ou seja, para obter essa purificação, digamos assim, só para te enquadrar. sim, sim. Sim, há estes sacrifícios que nós temos que pô-los à frente, não é? Acho que é esse o simbolismo do sacrifício, mas que essa palavra ou tendo que seja substituída pelos tempos de agora. E é isso que nós acho que estamos a tentar refletir. E qual é que é os sacrifícios, digamos assim. Na minha opinião, é a fé, é a resiliência, é a nossa bondade e, com certeza, o nosso esforço. Acho que poderíamos acrescentar aqui mais sacrifícios, entre aspas, né? Que acho que o passar do tempo deixam de ser algo sacrificante nosso e que passa a ser mais natural. Uhum. E é essa naturalidade que temos de trabalhar em nós, porque sabemos que isso tem sido um sacrifício, mas consequentemente e consequente a nossa evolução e nós, porque sempre se ouviu dizer que para o mal é mais fácil nós caminharmos para o mal do que para o bem, não é? Parece que há aqui. Porquê? Porque a sociedade está muito focada mais para o mal e nós tendencialmente somos cordeirinhos. Então copiamos todos uns aos outros, ou tudo o que a sociedade no geral pensa, nós vamos muito atrás e é muito difícil os nossos pensamentos, os nossos atos, desfocarem-se disso e virem para o outro lado, não é? Por isso que
que tantas vezes nós temos a dizer mal de alguém e quando nós próprios, eu próprio, eu que tenho conhecimento de espírito e não sei o quê, vou nesse enredo, vou assim, quase sem querer, já estou a dizer mal daquela pessoa ou a dar apoio, a fomentar e a pôr achas para a fogueira, não é? E então é esse sacrifício que nós temos que fazer, a nossa introspeção, pensar. E se isso for um caminho constante, como nós estamos a fazer, com certeza que eu acho que todos nós agora, estamos nessas conversas, nós chegamos ao meio da conversa, paramos e silenciamos de repente. Pedimos perdão e oramos pela pessoa e mudamos a nossa ali atitude mesmo naquela conversa, mesmo que não seja com algumas palavras, com o nosso silêncio. E acho que é esse o sacrifício que nós temos que fazer, é não ir na corrente, porque é muito mais fácil ir na corrente do que os outros pensam, e alimentar aqui a nossa fé, a nossa bondade, o nosso bem-querer com o nosso próximo, não é? E acho que é muito, muito por aí que nós devemos e acho que estamos a caminhar para que consigamos cada vez sermos mais, para que este pensar, este conjunto de pessoas que somos nós, que estamos a querer mudar este paradigma na sociedade, na nossa população, cada vez que consigamos ser mais. E então é através dos nossos exemplos, por isso é que é tão importante nós, e aqui como também já estudamos, e por outro lado, e nós queremos ser exemplos deles, nós também possamos ser num tamanho mais diminuto, sermos também nós, sermos nós o exemplo. E pronto, conseguirmos ser o exemplo, e acho que os sacrifícios melhores e que Deus nos dar mais, ou que gosta mais, será a fé, porque perante as dificuldades que nós iremos ter, o que vai abanar mais é a nossa fé, e se nós tivermos uma fé consolidada, nós aguentamos mais e conseguimos continuar neste caminho do bem. E depois é a resiliência, é a bondade e podemos pôr aqui muitas, muitas mais, mas pronto, acho que o essencial é isso, na minha opinião. Muito bem, obrigado, Fábio. Agora fiquei aqui sem câmara. Vá, vá. Ana Paula, faz favor. Acrescentando tudo isso que foi dito já, eu acredito também que o maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus é a gente poder fazer aquilo que a gente acha que é impossível da gente fazer, mas a gente fazer sem pensar. Estou querendo dizer no sentido de sem pensar, assim, de auxiliar uma pessoa por auxiliar. Não ficar pensando assim, se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo, aquilo outro? O que eu posso fazer? Simplesmente fazer o que tem que ser feito. Uma vez no estudo no centro que eu participava aqui, foi mais ou menos uma questão relacionada a isso. Aí foi levantada uma questão assim de como é que a gente poderia auxiliar, né? Aí eu até falei assim, a gente auxiliar o próximo e a gente... Eu não tô dizendo aqui que nós não devemos pensar no que nós vamos fazer, como vai ser feito, mas simplesmente fazer. Mais ou menos fazendo uma analogia assim, quem é mãe, quem é pai aqui, e até quem não é mãe, quem não é pai, vai entender também, acredito. Quando a gente ama, a gente simplesmente faz. E está feito. Socorre quando precisa socorrer. E essa questão que foi levantada lá no centro, eu até falei assim, poxa, todo mundo está falando aí coisas tão interessantes, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês fariam se tivesse uma pessoa na rua, passando ali na rua, um morador de rua, vocês levariam ele para casa de vocês e auxiliaria, assim, auxiliando com um banho, com uma roupa limpa, com um alimento?
Porque todo mundo fala assim, inclusive eu também, eu não estou me botando no lugar que eu faria, não, porque eu ainda não estou nesse patamar, sabe? De ver uma pessoa na rua e falar assim, olha, entra aqui na minha casa, vem tomar um banho, mas não é tomar um banho também no banheiro que está lá escondidinho numa garagem ou um banheiro de empregada. É botar para tomar banho dentro do banheiro que você usa mesmo. Então, assim, eu não tenho ainda essa capacidade para fazer. Infelizmente, eu gostaria muito de poder fazer, mas eu não tenho. Porque a gente falar assim de amor, falar que todo mundo deve usar isso, a doutrina ela está ensinando a gente isso, graças a Deus, mas esse é o sacrifício bonito de Deus, porque existem pessoas que fazem isso simplesmente por fazer e pronto, acabou. E isso é lindo, sabe? Até a minha estava falando que em Fátima ela foi, existem pessoas também que vão ajoelhadas. Aqui no Brasil nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu já fui algumas vezes lá, é lindo demais e tem uma passarela. Nessa passarela ela cruza da Basílica Nova, né, que já é antiga, para a Basílica Antiga mesmo, que é a primeira, que é bem pequenininha. Quantas vezes eu já fui lá e eu vi pessoas assim, é, andando de joelhos, aquela passagem, né, toda, e eu fico pensando assim, eu não estou desmerecendo o que aquela pessoa está fazendo. Eu acho que se na cabeça dela ela acha que aquilo dali é o certo, que é um sacrifício que ela tem que fazer, é uma situação dela, é um problema dela. Mas assim, eu vejo que Deus ele não precisa dessas coisas externas também assim. A gente pode se sacrificar. Eu acredito que essa palavra sacrifício é porque ainda não foi criada uma palavra que seja condizente com o que Deus ele espera da gente. Então foi criada essa palavra sacrifício, porque a gente pode fazer tanta coisa e nem ficar assim demonstrando para outras pessoas. Uma coisa que eu penso em relação a isso também é assim, uma prece, que foi até falado aqui também. Quantas pessoas, acho que foi até a Minda ou o Fábio que falou, foi tanta coisa bonita. Assim, uma prece por uma pessoa que esteja passando, sabe? Isso é um sacrifício agradável a Deus. Quando eu vejo assim, isso aí eu já consigo fazer. Talvez porque seja até fácil demais, sabe? Mas já é um pontinho que eu vejo que já tá assim, a gente já está subindo um pontinho. Você vê um carro da polícia passando, você vê um bombeiro passando, uma ambulância passando, orar por aquelas pessoas que estejam ali dentro, sabe? Para que elas sejam amparadas, que tudo corra bem, que seja tudo feito à vontade de Deus. Então, Deus, ele não exige nada da gente. Ele gosta de ver o que a gente está sendo, qual está sendo essa nossa produção em relação às coisas de Deus mesmo. Então, o sacrifício agradável a Deus, eu acredito sim nessa questão, tanto de fazer coisas materiais, que existem pessoas que ainda acreditam nisso, tudo bem, nas nossas preces, nas nossas orações, na nossa boa intenção, sabe? Isso já é uma coisa que Deus ele se agrada vendo a gente fazer isso. Porque existem, infelizmente, pessoas que ainda nem têm assim, essa noção do que é realmente, acreditam que se sacrificando, tendo aquele silício todo de se bater e tudo, mas ela ainda está naquele ponto. Ela acredita que aquilo dali vai ser o momento, que aquilo dali é o que Deus ele está querendo. E Deus ele não quer nada disso, ele quer simplesmente que a gente haja conforme tem que ser a lei de Deus, que é de justiça, de amor e caridade. É isso, tá bom? Obrigada, gente. Sim, senhora. Então, nós temos que ter duas coisas em consideração. E nós, quando estamos a falar, portanto, nós temos uma educação religiosa judaico-cristã, não é? Grande parte de nós, a questão da Igreja Católica. Quando a gente está a falar assim, nós não estamos a criticar a fé de ninguém, portanto, nem temos quem somos nós para criticar. Estamos a aproveitar
essas situações que ocorrem na nossa sociedade para podermos retirar daí lições morais, que é isso que nos importa aqui. Muito bem. Temos de ter duas coisas em consideração. A primeira é a intenção da pessoa, que é o imprescindível. E a segunda é o grau de consciência da mesma. Porque eu posso estar a querer negociar com Deus e não ter consciência que isso não se faz ou não se deve fazer. Ou eu posso estar a negociar com Deus e ter consciência para obter vantagem. São coisas diferentes. Estão a ver a ideia? Então, o grau de consciência e as nossas verdadeiras intenções é que vão definir o grau de gravidade do sacrifício ou não. É? Então vejam que isso é realmente muito interessante. Então, o que a doutrina nos vem explicar, né? E há uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo relativamente a isso que eu vou ler para nos ajudar, porque há uma outra referência cruzada destas questões das ofertas. Há muitas outras, mas que o comentário que Allan Kardec faz é relativamente às ofertas que são dadas no templo. Foi uma palavra que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, portanto no Sermão do Monte, versículos 23 e 24. E quando eu ler, vocês vão se já lembrar. Portanto, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a oferta. É interessante esta ligação, não é? Porque é assim, ir pedir ao templo perdão para os inimigos ou que Deus perdoa os inimigos é facílimo. Mas nós irmos lá e pedir desculpa é lá. Ou irmos lá e termos uma conversa franca? E esta? É difícil ou não é para nós? E vejam, uma situação dessas, o que é que nos vai pedir? Porquê é que a gente não vai lá? Porquê é que não somos nós a dar o primeiro passo? Sabem porquê? Porque estamos carregados de religiosidade e ao mesmo tempo carregados de orgulho. É assim ou não é? Eu, ainda por cima. Eu agora é que ainda vou falar. És? Isso não quero. Sabem porquê? Porque isso é sacrificial. Isso seria uma lição de humildade. Isso é o negar a si mesmo que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga. Então nós andamos aqui entretidos, muitas vezes, nos templos que podem ser o nosso centro espírita. O sacrifício mais agradável a Deus, que eu disse a brincar à Minda, não é vir para o Valparaíso agora todos os fins de semana. O sacrifício mais agradável a Deus é, às vezes, saber perdoar quem não merece. Então é para esse despertar de consciência que nós vamos ter que ter. Porque quando ele diz aqui, antes de vir dares a tua oferta, o que é esta oferta? É aquele momento em que a gente ora a Deus. Não é? Quem é que não ora a Deus? Nós, espero bem que já todos possamos orar, não é? E ter essa ligação. Mas quando a gente vai orar, o que Jesus está a dizer, olha, antes de vires pedir e de teres este momento de comunhão com Deus, avalia a tua consciência, não é?
avalia primeiro a tua consciência se não tens nada para resolver primeiro, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Porque denota o quê? A questão sacrificial de nós mesmos. E isto é o nosso objetivo, que é a reforma íntima, que é a transformação moral. Isto é que determina o nosso avanço espiritual, não são palestras, não é passe, não é nada disso. Ajuda. É claro que nos ajuda porque nos ajuda a ter uma nova consciência. Mas o que verdadeiramente importa é esta questão. Agora vejam bem. Se nós olharmos para a palavra sacrifício, é um sacro ofício. E o que é sacro? Sacro é santo. Ofício é trabalho. Então vamos retirar o peso ao sacrifício da culpa e vamos fazer assim. Vamos santificar o nosso trabalho. Olhem como é que a palavra já mudou, ó Fábio. E porquê é que isso muda? Porque primeiro é um peso. Porquê? E agora tenho que ir, eu, o ofendido, né, o magoado, o coração ressentido. Agora Deus pede-me que eu ainda vá falar com a pessoa. Deus me livre. Estou a dar aqui este exemplo, podíamos dar outro. Isso vai às nossas entranhas. É algo visceral. Não é assim? Mas agora reparem. Quando entendemos que isso é um ato de humildade e quando nos entendemos que estamos ao serviço de Deus ou queremos efetivamente reconciliar-nos, isso passa de ser um peso e um sacrifício e passa a ser um ato de amor. Olhem como é que a coisa mudou. Vamos pensar no maior exemplo, já passa a palavra, Ana Paula. O Calvário do Cristo foi um sacrifício? E esta? Foi um sacrifício? Depende do ponto de vista. Porque aos olhos terrenos, aos olhos da nossa percepção terrena, foi um sacrifício. Aos olhos da alta espiritualidade, foi um ato de amor. Porquê? Porque ele cumpria a vontade do Pai. E se a vontade do Pai foi dar aquele testemunho, para Jesus não lhe custou. Porquê? Porque ele sabia que estava ao serviço de Deus. Ele foi a própria oferta. Né? Ele ofereceu-se. Né? Para quê? Para nos dar esta perspectiva das verdadeiras ofertas. Que, na verdade, são os testemunhos que cada um de nós vai ter que fazer por amor. Há pessoas, né? Vocês estão aqui por sacrifício. Mas há pessoas que se aqui estivessem, seria. Então vejam a perspectiva. Enquanto uns pensam num peso, outros aproveitam a oportunidade. Então é muito interessante nós refletirmos sobre isso. Fala lá, Minda, que estava-te a
Eu, Desculpa, a Ana eu Paula digo, estava primeiro, desculpa. Ana Paula, não faz é mal. primeiro. Desculpa. Não, fala. É por ordem de chegada. Quando for assim, não tirem as mãos, não tirem as mãos, para ir lembrando que vocês. Diz lá, Ana Paula. Nina, por favor, pode falar, Nina, não tem problema não, depois eu falo, tá bom? Está bem. Obrigada. É pouca coisa. Eu estava. Há uma interferência grande no. Isso, obrigada. Eu estava a pensar, por exemplo, sacrifício é uma pessoa ofende-nos, mas nós, como já temos a consciência da doutrina espírita, temos que entender que ela não está bem, ofendeu-nos porque não está bem. E nós temos que entender e dar a razão à pessoa ou calar para que ela fique melhor e nós também não ficarmos muito mal. Porque se a outra pessoa fica mal, nós também não ficamos bem. E principalmente quando é entre famílias. Se as coisas, se a coisa descamba, não é? O outro acha que tem razão. Nós achamos que ele não tem, mas acabamos, nós que temos mais conhecimento com a doutrina espírita, temos que lhe dar razão para ele ficar bem e para nós também não ficarmos mal. E aí já, eu estava a ouvir o Filipe e estava a pensar, e aí já passa a ser um pouco de sacrifício para nós, porque tivemos que dar razão àquela pessoa que não a tinha, mas que nós, para ficarmos bem e para atenuar as coisas, vamos lhe dar a razão, porque senão seria muito pior, não é? Eu estou a ver, por exemplo, acontece às vezes essas situações nas nossas famílias. E como eu estava a ouvir o Filipe e estava a pensar, e de facto aí já passa a ser um pouquinho de sacrifício para nós, porque, também, porque ainda somos um bocadinho orgulhosos, como ele disse há pouco, ainda queríamos falar e queríamos ficar bem, e acabamos por ter que calar. E isto acontece muitas vezes. Eu calo para não haver desentendimento maior a seguir. E graças a Deus que já aprendemos isto. Mas foi a doutrina espírita que me veio ensinar isso. E não ficar mal com ninguém. Graças a Deus eu não estou mal com ninguém. E qualquer pessoa que me diga qualquer coisa que eu não gosto, eu às vezes finjo que não entendi muito bem. E pronto, e fica tudo bem. E é isto que nós temos que caminhar. É neste amor sem esperar nada em troca. Sem estar à espera que o outro possa retribuir da mesma maneira que nós, porque ele ainda não consegue. Na maior parte das vezes, ainda não consegue ser melhor. É isto. Obrigada. Muito bem. Desde que para isso, temos que pôr aqui um parênteses, não sejamos coniventes com o mal. Portanto, e por a outra pessoa dizer e por nós termos essa consciência, não significa que sejamos coniventes com a maldade. Portanto, não podemos, porque a ausência de uma posição, ou seja, é sermos coniventes com a maldade ou com a ignorância nesse caso, não é? Isso. Às vezes também, para não termos atrito, nós preferimos calar, não é? E às vezes calamos sobre questões fundamentais da nossa vida e porque nós temos também alguma dificuldade em entrar em atrito por vezes, não é? Então preferimos muitas vezes. Agora, aqui a questão é avaliarmos se as questões são iguais para todos, não é? Se há ali um sentido de justiça para todos, se temos que avaliar aqui um conjunto de coisas que dão realmente depois a nossa consciência acerca disso. Mas Jesus, o que nos remete sempre é que a ponderação, a mansuetude e muitas vezes o silêncio, que é uma forma de caridade, que não vale a pena, muitas vezes, como estou como diziam as escrituras, não vale a pena mandar pérolas a porcos, não é? Não vale a pena estar a dizer à pessoa que é melhor ela dividir quando ela só pensa em querer tudo para si. Nesse caso, temos sempre as questões legais do foro legal para nos podermos defender a esse respeito, não é? Para estar ali a discutir acaba por não ser boa prática. Muito bem, então vou ler qual é então o sacrifício mais agradável a Deus. Diz assim: quando Jesus disse, vai-te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor
é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que de algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim, essa ofrenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar com as palavras e com os costumes. Os cristãos, ou o cristão, não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Olhem o que ele está a dizer. Interessante. Espiritualizar o sacrifício, ou seja, não é preciso dar notas, não é preciso dar notas de ofrenda, não é? Mas o preceito não temos força para ele. Oferecendo a sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada, ou seja, de bons sentimentos. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, é realmente uma leitura muito interessante, que é espiritualizar as nossas ofrendas. Em vez de ser coisas materiais, temos que espiritualizar as nossas ofrendas. Agora vem a pergunta: como é que nós espiritualizamos as nossas ofrendas? Não é? A prática do bem, a prática da caridade, a humildade, etc, etc, etc. Ou seja, a prática do bem, não é? É realmente a melhor oferta. Porquê? Porque nós, ao praticarmos o bem, nós, ao sermos bons cristãos, ou bons espíritas, ou bons homens, ou boas mulheres, o que é que nós estamos a fazer, amigos? Estamos a cumprir a lei de Deus. Por isso é que o sacrifício é segundo a lei. Ou seja, o que Deus quer não é sacrifício, é que nós cumpramos a lei dele. E essa lei, segundo os Espíritos, torna-nos felizes. Porque quem cumpre a lei de Deus é feliz. Quem se afasta dela é infeliz. Ou promove sofrimento para as suas próprias vidas. Então é realmente muito interessante isto, porque o que vai acontecer no decorrer do versículo é dizer, segundo o que está dito na lei do Senhor. E agora vamos ver que lei é esta e qual é que era aqui a ofrenda, que também está cheia de simbolismo. Diz lá, Ana Paula. Essa coisa assim de falar de sacrifício, né? Eu até na hora que eu falei anteriormente, eu realmente me equivoquei demais. Eu falei que nem existe palavra, existe sim, é um sacrifício. É um sacrifício, né? Eu me equivoquei assim, nossa, muito. E eu já tinha ouvido falar isso do sacrifício, né? E passou, você vê como é que a gente fica. E essa coisa assim de ofertas, eu acho que ficou muito humanizado, né? Porque parecia que tinha uma tabelinha de ofertas. Ó, se você cumprir, você fez esse tal pecado, são tantos bois, são tantos animaizinhos. Foi pequenininho, você dá só uma pombinha pequenininha. Foi uma coisa grandona, tem que ser tantos isso, mais tantos aquilo. E não é nada disso. É simplesmente cumprir a lei de Deus, que é ser justo, tentar, né? A gente tentar ser justo, a gente tentar ser bom e a gente está aqui para fazer isso, para tentar melhorar, né? E esse é um sacrifício mesmo. É muito bom a gente poder ter essa consciência e ver que as coisas elas vão modificando durante o passar da vida da gente. Uma passagem que me deixou assim, me lembrando assim muito daquela mulher que no templo lá ela não tinha nada, ela tinha uma moedinha, falando de coisas materiais, né? O que ela tinha, ela deu. E não deu naquela coisa de
Ah, eu só tenho isso, mas e o amanhã? Como é que vai ser amanhã? Não, ela simplesmente ela se doou. Era aquilo que ela achava que era necessário e fez aquele sacro ofício na parte material, mas eu acredito que foi muito mais espiritual do que o material em si, né? Porque ela se doou, ela deu simplesmente não, porque foi um ato tão grande dela ter feito aquilo e ela não se agarrou ao material, né? É isso. Obrigada pelo sacrifício que eu não tinha me lembrado disso. Graças a Deus eu me lembrei. Agora eu nunca mais vou me esquecer. Então, no fundo, o que a Ana Paula estava a dizer é uma passagem que é o óbolo da viúva, em que uma senhora chega perto do templo e dá uma ínfima parte, mas que para ela era muito daquilo que ela ganhava. Então, quais são as verdadeiras ofertas que a gente deve dar a Deus? São as ofertas vindas do coração, né? Ou seja, as ofertas cheias de sentimento de amor. Essas são as verdadeiras ofertas. Não tem a ver com santos, não tem a ver com rituais, tem a ver com aquilo que se passa dentro de nós, que vai ser dado segundo o nosso grau de consciência. E é por essa razão que nós temos primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. Porquê? Porque a evolução da humanidade e a compreensão de todas estas coisas vai-se alterando à medida que nós vamos progredindo enquanto espíritos imortais. Exatamente por isso é que veio a doutrina espírita para nos explicar todas as coisas agora, para que ganhemos um novo grau de consciência, para que, uma vez mais conscientes, possamos ser melhores pessoas, que é disso que se trata, é disso que está a falar. Então, tudo isto é feito segundo essa lei. Bom, temos que avançar, senão não saímos daqui do início do versículo. Então, a lei de Deus, que diz aqui que é a segunda lei de Moisés, mas a lei de Deus é simplesmente uma, correto? A lei de Deus é uma. Né? Aqui faz referência à lei de Moisés, porque nós estamos no tempo de Jesus e aquilo que havia era só a Torá, ou seja, os escritos sagrados da cultura judaica, e depois, com a vida de Jesus, é que escreveu depois o Novo Testamento, correto? Portanto, a lei tem uma interpretação no tempo de Moisés, a lei toma uma nova dimensão com a presença de Jesus e a lei toma uma nova dimensão com a vinda da doutrina espírita. Mas essa percepção da lei vai se desenvolvendo à medida que a humanidade também se vai desenvolvendo. A percepção da lei de Deus nossa é igual à de Jesus? Não. Jesus consegue estar pregado na cruz e dizer perdoa-lhes, senão que eles não sabem o que fazem. A gente já tínhamos andado à chapada com a malta toda até chegar ali ao Calvário, não é? Portanto, dás-te uma chicotada, toma lá três, não é? Vens com coisa, toma lá um pontapé. Portanto, nós seríamos assim, não é? Mas Jesus, como sabia aquilo que estava a fazer e só cumpre a lei e a vontade de Deus, tornou-se brando e pacífico. Então, esta lei, segundo o entendimento espírita, portanto, existe a lei divino-natural que rege o mundo material e o mundo moral, mas Allan Kardec falou nas leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos, de lei, de justiça, amor e caridade. Então, para termos essa santificação no trabalho, nós temos que ter o quê? Temos que ser justos, e aqui aquilo que eu falei, do exemplo que a mim ainda deu, de justiça para todos, não é só para alguns, e depois o amor e a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz lá, como é que é a caridade segundo a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência das ofensas alheias e perdão das ofensas. Então não é só para alguns, não, é para todos. Para aqueles que são muito amorosos conosco e para aqueles
que muitas vezes nos magoam. Então, santificar o nosso trabalho é cumprir a lei de Deus, procurando ser justos, procurando ser amorosos, procurando o perdão das ofensas e procurando uma vida cheia de amor no coração. Fazendo assim um resumo. Mas eu quero entrar aqui em algo muito interessante, que isto depois eu tive aqui um pouquinho a estudar sobre isto, e isto realmente é muito interessante. Agora vejam lá qual foi a oferta que foi dada. Um par de rolas e 2 filhotes de pombas. O normal, o normal naquela época era o sacrifício de um cordeiro. Mas, para as pessoas pobrezinhas, havia uma exceção. Que exceção era essa? As pessoas pobres podiam então dar, que era muito mais baratinho, um par de rolas ou 2 filhotes de pombas. Esta oferta que é dada nestas circunstâncias vai determinar as características da família. Quem é a família que está a levar o menino? José da Galileia, me estou a arrepiar todo, e Maria de Nazaré. Agora há aqui algo muito interessante que é, porque é que são 2? E não são 3? Olha aqui o que eu descobri. Que no hebraico, a segunda letra do alfabeto, isto é uma forma de descodificar muitas vezes aqui a questão bíblica, que é uma letrinha chamada Bet. E essa Bet significa o quê? A natureza dualística existente entre o cosmos. 2. Qual é que é o contrário de mal? Abram lá os microfones, que é para a gente. É o bem. É o bem. Muito bem. É o bem. De homem, Mulher. muito bem. Alegria Tristeza. e de pobreza. Riqueza. Yes. Então, olha, vejam bem. Os laços humanos, segundo os laços humanos, há uma interpretação. Certo? Segundo os laços espirituais, há outra. O que é que Jesus disse? Quem eram os últimos? Eram os primeiros. Não é? E quem se engrandecesse, o que é que acontecia àqueles que se engrandecem? Serão humilhados, Humilhados. serão rebaixados, não é? É isso. E o contrário também é verdade. Então, os pobres, que são os humildes, nesta oferta pelo ponto de vista terreno, ficam para o último. Mas na verdadeira vida, que é a vida espiritual, eles são quê? São grandes. Não é bonito isto? E uma vez mais,
está aqui demonstrado o quê? A grande virtude para a comunhão com Deus. Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: E vendo a turba, abriu a sua boca, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem oferece sentimentos de humildade a Deus está a cumprir a lei e está em perfeita comunhão com Deus. O que vai fazer-nos refletir que não são as nossas posições sociais que vão definir a nossa espiritualidade. Não são as aparências exteriores, não são embelezamentos exteriores que vão definir a nossa evolução espiritual. É a capacidade que nós tivermos de fazer o tal sacrifício falado anteriormente. De mantermos sempre humildes. De mantermos sempre serenos. E de percebermos a linguagem espiritual. Que é disto que se trata. Então a maior oferta que a gente pode oferecer a Deus, segundo este versículo, é o quê? É sermos desta família. Desta família espiritual que na sua natureza traz o quê? A humildade. Onde é que Jesus veio nascer? Foi numa cama bordada a ouro no templo em Jerusalém? Foi numa manjedoura. Quem é que tem a melhor posição espiritual? É Jesus. Para onde é que ele veio? Foi para uma manjedoura. O que é que Maria e José oferecem ao templo? Uma rolinha, um parzinho de rolas e uns pombinhos. Sabem o que é que isto nos quer dizer, amigos? É que ninguém é insignificante. Ninguém é insignificante. E nós dando pouquinho, mas dando pouquinho de coração, vale mais do que fazermos uma palestra por dia, a dando lições de morais aos outros. Sabe o que eu estou a dizer? Que aquilo que nós às vezes achamos pouco e achamos que somos pequeninos e achamos que somos insignificantes e achamos que nada temos para acrescentar, esse pouco aos olhos de Deus é muito. Quando? Quando vem dos melhores sentimentos que a gente tem dentro do coração. Isso é maravilhoso. Porque esses são sacrifícios agradáveis a Deus. Esses são aqueles que, aos olhos do mundo, são insignificantes. Não valem nada. E a gente às vezes acha que não vale nada. A gente às vezes acha que não presta para nada. Não é assim que a gente pensa às vezes? Acha que somos postos de lado, acha que somos insignificantes.
É assim que a gente diz. E não é assim que a gente pensa também, às vezes. Então, para que a gente se lembre que todos os nossos esforços pequeninos, feitos com o coração, são agradáveis a Deus. São ofertas que a gente dá a Deus. E quando fazemos isso com o coração e com amor, isso é sacrifício? Não. Porque quem ama é capaz das coisas mais extraordinárias, que para uns parece impossível um sacrifício, e para outras é uma alegria porque é feito com amor. Porquê? Porque os estados de consciência são diferentes. E quanto mais a gente evolui, mais queremos cumprir a lei de Deus. Por isso é que Jesus, não é? Quando dizia, não vás não, vai de reto Satanás, disse para Pedro. Porque me cumprir a vontade do meu Pai. Na Paula, faz favor. É que eu fico pensando assim, né? É tão interessante isso que muitas das vezes a gente, na nossa ignorância, ainda tropeça em muitas coisas, né? E assim, aqui no Brasil a gente tem esse termo que usa assim, é, a pessoa não é, ela está, né? Não É. sei se ainda já usa-se esse termo, porque vocês imaginam, né? Tantas pessoas que às vezes têm tantas coisas materiais, mas não têm, são ocas por dentro. E às vezes aquela pessoa que é humildezinha, que você acha que aquela pessoa não tem nada para te falar, você escuta tanta coisa bonita daquela pessoa, tantas experiências que ela passou e que ela aproveitou aquela oportunidade para poder aprender e distribuir. Então, a gente não, a gente não é nada, sabe? Não diminuindo a nossa capacidade, mas a gente não é aquilo tudo que a gente acha que a gente é. A gente pode até tá bom, tá bem, tá evoluindo, tá melhorando, mas se a gente não tiver a percepção de ver que nós estamos nesse estágio, a gente pode melhorar e a gente quer melhorar, e alguns sacrifícios que a gente venha fazer, a gente faça naturalmente, sabe? Sem achar que aquilo dali vai ser bonito para apresentar para fulano, para cicrano. Não, para aquilo sendo uma coisa na nossa vida naturalmente. E deixar essa coisa de achar que ai, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente não é nada, a gente está nesse momento, né? Essa é uma frase muito falada, mas é isso mesmo, sabe? Deixar de achar que a gente tá, que é a última bolacha do pacote, sabe? Que ela fica mole. Aqui no Brasil a gente fala assim: a pessoa se acha a última bolacha do pacote, só que ela esquece que ela vai ficar mole, vai ficar murcha. E a última Coca-Cola do deserto que ela vai ficar quente. Vamos baixar a bola um pouquinho, né? É isso. Obrigado. A esta dualidade, né? Fábio, faz favor. Eu quando leste aqui o que é que eles tinham a oferecer, um par de rolos e dois filhotes de pombas. E as pombas, e lembrou-me logo do significado das pombas, não é? O que é que significa as pombas? É paz, não Paz. é? E por acaso eu não sabia o significado das rolas e fui ver. Pois, E o significado das rolas também vai de encontro, não podia deixar de ser, a tudo isto que tu falaste. claro. Então, a rola é um pássaro que é considerado um símbolo de humildade, simplicidade e mansidão. Vai de Fantástico. encontro. Então, juntar aqui o significado das pombas de paz a esta humildade, simplicidade e mansidão, então é o que iam oferecer, não é? A estes dois pobres monetariamente, mas como já falaste e já vimos, espiritualmente gigantes. E é tão bom ver estas ligações e que se encaixam tão bem.
e que nada é por acaso. É isso. E essa é como se fosse uma validação de várias fontes para nos dizer a espiritualidade que realmente estamos no caminho correto de interpretação, sabes? E isso é realmente também muito bonito, porque depois. Mas reparem, para chegarmos aqui temos que desbravar um bocado de caminho, né? Temos que ir à procura, temos que ir para depois recebermos o salário do nosso trabalho. Então, qual é que é as grandes lições que nós podemos retirar daqui? Antes disso, vou ler-vos aqui um texto que fala sobre essa dualidade da pobreza e da riqueza, né? Destes dois polos. E diz assim: o pobre de humildade e de espírito de serviço, é o irmão dileto do rico, rico de avareza e de indiferença. O pobre, rico de resignação e de atividade no bem, é companheiro ideal do rico, rico de bondade e entendimento. Pobreza e riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Na primeira, ou seja, na pobreza, é mais fácil aprender a servir. Na segunda, a ciência de dar exibe agradável aceso. Não vale a pobreza sem a conformação, e ruinosa é a riqueza insensata. Todos os homens, na intimidade de si mesmos, são defrontados por desafios de carência e da fortuna, que os convocam ao esforço de sublimação. Então, coloca aqui, tanto na pobreza quanto na riqueza, temos lições, né, espirituais para todos nós, como já sabemos. Mas ele depois conclui a dizer o seguinte: aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis divinas. Olhem como é que isto se cruza aqui com o nosso versículo. É de todos os pobres e de todos os ricos o homem mais valioso e mais feliz. Vão ver? Entre pobres e ricos, não é? O homem que se procura enriquecer com amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis de Deus, é de todos, de pobres e de ricos, o mais feliz. É isso que nós estamos aqui a fazer. Né? Estamos a adquirir conhecimento, a conhecer a lei, a refletir estas palavras que são palavras de vida eterna, né? São palavras e ensinos que nos ajudam a viver melhor, a cumprir melhor a lei de Deus e a refletirmos sobre as nossas ofertas que temos feito, né? Sobre os nossos sacrifícios que temos feito e sobre, né, a nossa própria forma de fazer oferendas a Deus, que é a grande conclusão que nós podemos trazer aqui, porque estas oferendas, não nos podemos esquecer, no contexto literal, era uma oferta para purificação. Se traduzirmos isto para nós enquanto espíritos imortais, estas ofertas de serviço e de trabalho que vamos oferecendo a Deus, o que é que fazem? Purificam o nosso espírito. O que é purificar o nosso espírito? É lapidar, né, os nossos vícios morais, as nossas enfermidades espirituais. Muitas vezes é deixar para trás coisas que nos limitam sobre o ponto de vista espiritual. Como, por exemplo, mudança de hábitos. Ou incluir hábitos melhores, como, por exemplo, a oração. Como, por exemplo, dedicarmos algum tempo ao estudo. É assim, as recomendações estão aí e têm sido dadas a todos. Não é? Nós não podemos exigir das pessoas
aquilo que elas não podem dar ou não podem compreender ou não querem simplesmente. Basta olharmos para as nossas próprias vidas. Só olhar para mim há 20 anos, meu Deus do céu, quem é este rapaz que aqui está? Hoje, quem és tu? Parece que já vivi 3 vidas. É isto. E muitas outras hei de viver. Porque a gente hoje tem uma compreensão de que nada sabe. E que estamos muito doentinhos da nossa cabeça espiritual e do nosso grupinho espiritual. E isso é um estado de consciência. Porque sabemos, não é? Muitas vezes da nossa indigência espiritual é que, olha, deixa-me cair aprender mais um bocadinho. Deixa-me cair refletir mais um bocadinho. Para que não seja só pedir bênçãos, né? Para que não seja só pedir bênçãos como tem sido até agora, e que agora, olha, agora vou eu fazer as bênçãos para mim. Porque esse é o sacrifício mais agradável para Deus. E esta, hein? Epá, mas isso dá muito trabalho. É o sacrifício mais agradável a Deus. Porquê? Porque até aqui temos estado paralisados. Temos sido paralíticos do espírito. O que é um paralítico? É aquele que não anda. É aquele que não progride. Porquê? Porque pensávamos de uma forma. E agora somos convidados, não é obrigados, aqui ninguém obriga nada a ninguém. Somos convidados a ter um novo entendimento. Somos convidados a viver de sacrifício por amor. Olhem que bonito. O que é que uma mãe faz com um filho? Tudo. O que é que um filho faz para o que é que o pai faz para um filho? Fábio, o que é que fazes para os teus filhos? Fazes tudo. Então é esse nível de amor que a gente tem que pôr não só para os nossos filhos, mas para tudo aquilo que a gente faz. E isso é santificar o nosso ofício. É santificar o nosso trabalho, é santificar a nossa vida, é purificarmos a nossa vida. E essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Que já não tem a ver com doutrina espírita, tem a ver com o amor no nosso coração. É algo que transcende tudo isto. É algo da nossa comunhão com Deus. Quando o nosso templo interno está cheio de amor. As religiões e as doutrinas são caminhos para chegarmos a esse entendimento e a essa consciência. Pode ser na religião católica, pode ser na doutrina espírita. Agora, o espiritismo dá-nos, no meu ponto de vista, essa facilidade. Que é a facilidade de entender com palavras do nosso tempo, né, as coisas de uma forma mais profunda. Por isso é que ele é o Consolador prometido que nos iria explicar todas as coisas. E cá estamos nós à procura dessas coisas, para sairmos daqui consolados. Ana Paula. Aí é que está a beleza da vida, né? Nós aproveitarmos, entender esse processo da vida que Deus nos dá, para a gente aproveitar. E um pai, como você falou, o que uma mãe e um pai não faz por um filho? Faz tudo. E faz até na parte de educação, nós somos rígidos também, né? Para poder para poder ensinar e mostrar o que é o melhor. Não é dizer só sim, sim o tempo todo. Os nãos também são necessários, né?
E essa beleza da vida. E eu estava pensando aqui agora, o NEP, né? Núcleo de Estudos de Pesquisas Espíritas. Aqui hoje, nesse NEP, eu notei que a gente aprendeu o que era o significado dessa oferta, mas foi muito além do que foi a oferta que eles apresentaram no templo. Foi um ensinamento de vida. Quanta coisa que a gente vivenciou, a gente escutou de todo mundo aqui, tanto material que é muito mais além do que uma pesquisa, Uau. né? Então, a gente tá com um banquete aqui, todo momento é momento, durante o dia a gente tem esse banquete na nossa frente. Basta só a gente querer observar e querer fazer esse sacrifício, né? É isso, gente. Eu agradeço imensamente hoje por esse NEP. Nossa, todos eles são maravilhosos, mas hoje foi assim, foi maravilhoso demais. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Paula. É, é magia, não é? Porque nós conseguimos projetar-nos no texto, né? Nós refletimos sobre a nossa própria vida, né? E isto é riquíssimo, né? É riquíssimo. Então, vamos fazer, a não ser que alguém queira fazer mais um comentário final. Está tudo bem disposto? Então, depois também há essa volta, não é? Nós estávamos à espera de uma coisa, mas recebemos sempre muito mais. Porque Deus é abundância. O amor dá-nos sempre mais. E por isso conseguimos alcançar este entendimento e, esta, e estas bênçãos para nós. Não é? Coisa que não era possível no início. Coisa que não era possível no início. Nós conseguimos atingir esta maturidade na percepção do versículo porque temos treinado. Temos nos sacrificado. Temos dado tempo a nós próprios para podermos depois conseguir extrair riqueza. Isto não se consegue de um dia para o outro. Portanto, parabéns a todos nós pelo tempo que temos oferecido a nós próprios de nos permitir abrir, não é? Como diz aqui no versículo anterior, oferecer sacrifício, todo o mais que se abre o útero será chamado santo para o Senhor. O que é que isto quer dizer? Toda a pessoa que se predispõe a acolher a mensagem, é agradável ao Senhor. Por isso, hoje tivemos aqui o nosso banquete espiritual, como sempre. Vamos então agradecer ao Mestre, vamos agradecer a Jesus, aquele que nos foi oferecido, por Deus, como o Cordeiro. Foi a grande oferta para nós, os necessitados, aqueles que precisavam de uma orientação, precisavam de um modelo, precisavam de um pastor, precisavam de uma condução. Nós te agradecemos, Senhor, que és o Cordeiro de Deus, que és o nosso pastor, que foi o melhor presente que Deus nos deu, foi a tua vida. E hoje queremos agradecer-te por esta oferta que nos foi dada, de podermos refletir sobre este versículo, agradecendo a todos a sua amizade, a sua presença, nos dois planos da vida e solicitando também aos benfeitores amigos que nos possam continuar a intuir nas boas obras, entendendo que Deus nos ama, entendendo que é necessário fazermos um esforço para atingirmos essas virtudes do Espírito. Assim, Mestre amado, abençoa as nossas vidas, perdoa-nos as nossas fragilidades e fortalece-nos para que, erguidos das nossas sombras e das nossas quedas, possamos oferecer-te os frutos da nossa bondade, da nossa luz, do nosso entendimento em favor de quem se cruza conosco. Gratos por mais um estudo magnífico,
Agradecemos a Lucas o seu esforço e a oferta que nos deu com este Evangelho maravilhoso, mas também a Paulo, que sem ele não haveria esta obra-prima que é o Evangelho de Lucas. Gratos a todos, nos despedimos com gratidão no coração, dando-vos a nossa melhor oferta, que é a nossa ainda pequenina humildade. Que assim seja.